Olá a todos, eu sou o Carlos e este é mais um vídeo sobre aspectos da montagem de aquário marinho de corais, tá? Baseado no projeto que eu estou fazendo, que é uma montagem de um aquário mais ou menos grande, vamos falar assim, de 360 litros, né? E hoje o assunto é aquecedores e termostatos. É bem polêmico esse assunto, então eu espero poder contribuir um pouquinho para a gente tirar um pouco de dúvidas sobre a questão dos termostatos. Bom, vamos lá. O que vem a ser um aquecedor com termostato? O próprio nome já diz, tem o termostato, que é uma sonda interna ao equipamento ali, que faz a detecção da temperatura da água e de acordo com a temperatura, em relação ao que você setou, em relação ao que a sonda captou, ela solta gatilhos aí para ligar uma resistência, que é envolta num vidro, que faz esquentar até a sonda desarmá-lo, tá? Aí muita gente fala sobre o aquecedor ele não tem exatidão, ele é descalibrado, tem problemas e tudo. Bom, salvo algumas marcas super premium aí, eu não vou falar das marcas, que são excelentes e tudo, normalmente o aquecedor tende a dar uma descalibrada mesmo, mas isso não é por causa do próprio equipamento que é ruim. Tem muito a ver com a termodinâmica da água, com as propriedades da água que eu vou falar a seguir para vocês, tá? Junto com esse papo de química e da água, eu vou fazer o unboxing desse aquecedor aqui com termostato, que é o Oceantec. Ele é o Warmer X5 de 200 watts. Então, comprei dois, tá aqui os dois aqui. É um preço bom, é uma marca honesta, gosto dessa marca. E não fazendo, lógico, nenhum tipo de merchan, que vocês se sintam livres aí para comprar a marca de escolha, ou que vocês podem comprar e tudo. Mas eu resolvi comprar esse daqui baseado em muitas reviews boas deste, então a gente vai fazer um unboxing desse aquecedor com termostato aqui. Uma ventosa para colar no vidro, outra ventosa, um cap para proteger a ponta dele, tomada, bem acondicionadinho na espuma. Este aqui é o nosso equipamento. Ele tem uma luz de cortesia aqui embaixo tem outra, tá? Ele tem o botão de seleção de temperatura aqui, e aqui, à medida que você gira, não sei se dá pra ver, ele vai... O número da unidade aqui vai ficando vermelho à medida que eu vou aquecendo ou diminuindo. Vou botar meio durinho. Por exemplo. Tá vendo aqui? Tá até aqui. Isso vem a ser 26 graus. Eu giro para cá, para sentido anti-horário. Ele fica vermelho o resto das coisas aqui. Bom, vamos lá. Sobre aquecedores. Qualquer tipo de aquecedor de resistência. A sonda fica aqui em cima. Aqui fica a placa de circuito onde controla o mecanismo de gatilho da resistência. Aqui é vidro, que é um algodão de proteção. Esse sistema aqui não entra em contato com a água que está aqui dentro, só o vidro entra em contato com a água. Como é que isso aqui funciona? A água entra em contato aqui e a sonda dispara ligando, desligando. Agora vamos falar da propriedade da água. Primeiro, calor específico. A água ela tem um calor específico alto. O que vem a ser isso? Calor específico alto é a quantidade de energia necessária para você elevar qualquer matéria, qualquer substância, 1 grau centígrado, tá? A água precisa de muita energia. Diferente, por exemplo, você pega lá uma caneca de água, coloca um isqueiro por 1 minuto, né? A água vai sair lá de 20 para 30 graus, 10 graus. Você coloca esse 1 minuto num garfo, que é feito de metal, esse garfo vai para mais de 200 graus, de acordo com o isqueiro, de acordo com o garfo. Isso quer dizer que o metal tem um calor específico muito baixo, ou seja, você com pouco calor, com pouca energia que você dá para ele ganha temperatura muito rápido. E perde temperatura muito rápido também. A água não. Ela demora para esquentar e também depois demora para esfriar, tá? Então, vamos guardar este. A segunda propriedade seria a propriedade termodinâmica da água de comportamento molecular. É assim, quando você esquenta qualquer matéria, as moléculas elas ficam mais distantes umas das outras, tá?
Na água, como é que isso funciona? Pela própria configuração molecular da água, que é um átomo de oxigênio no meio e 2 de hidrogênio a 109 graus, quase 110 graus dos outros, não é assim reta, ela é assim, tá? Por ter essa configuração, ela tem um comportamento termodinâmico bem peculiar, que é assim, a água quente sobe e a água fria desce. Então ela fica girando isso aqui, a água que esfria vai esfriando, ela vai subindo, e a água que está esfriando aqui em cima, ela vai descendo, então ela gira, né? Aí você vai colocar o termostato assim, na vertical, certo? A água está mais quente aqui do que aqui, onde você vai ter os seus peixes. O que acontece? A água quente esquenta, né? E aí o que acontece? Ela chega, imagina que eu setei o meu termostato a 26 graus. Ela está a 26 aqui, mas está a 24 aqui embaixo. E você tem a sua sonda master do aquário lá embaixo. Então você fala, minha sonda está 24 e meu termostato ele fala que está 26, mas ele está desarmando com 24. É por isso, por causa da propriedade termodinâmica da água, que faz a água ter um comportamento diferente na lâmina dela. Então, como eu recomendo? Deitado. Porque a água vai subindo, descendo assim, e a temperatura que está aqui é a temperatura que está aqui. Então, ele fica mais bem calibradinho. Então, na horizontal, tá? E como tem esse comportamento também termodinâmico e essa questão do calor específico, a água em volta do aquecedor tende a ficar mais quente, porque é uma molécula relativamente pesada, tá? Então, o que acontece? A água aqui está mais quente e lá no meio do aquário ela está mais fria. Então, quer dizer, viram zonas de calor e com isso você tem zonas de choque térmico também, o que não é legal. Então, o que a gente faz normalmente? A gente vai deixar esse termostato na meia água, certo? Para a água subir e descer, para ele estar bem no meio da coluna da água. E com isso está mostrando as temperaturas médias do aquário. E botar sempre algum fluxo de água aqui. Por exemplo, um wave maker. A gente pode colocar de lado assim, para ele fazer essa água que está mais quente aqui, sair de perto dele. Então, qual que é o segredo? Horizontal ou no máximo oblíquo. Horizontal é melhor. E também, no caso, um wave maker tirando a água quente de perto dele, sempre bombardeando ele com água fria. Porque aí vai ter uma hora que essa água toda girou no aquário e ela toda já está quente. Então, ele vai desarmar naturalmente com a certeza de que a água vai estar na temperatura que a gente quer. Todo ele dentro da água, claro, tá? E a quantidade de watts, vamos falar assim agora. Fala-se aqui, eu estou em São Paulo, a gente utiliza aqui 1 watt por litro, né? Lá para o sul, onde faz mais frio o inverno, o pessoal fala de 1,5 watt até 2 watts por litro. Eu costumo deixar 1,25 e tudo, porque tem sempre aquela semana que é mais puxada, mais frio. E por que 2 ao invés de 1? Eu tenho 2 aqui porque imagina o seguinte, são 360 litros, eu tenho 400. Lá no meu outro aquário são 128 litros, são 125 watts, tá? Se um desses caras aqui queima, eu vou ter este e mais aquele, vai dar 320 watts no total. Não é o ideal, mas pelo menos é um backup que eu tenho, uma redundância que eu tenho, até eu adquirir um outro de 200 watts que vai servir melhor ao meu aquário. Então assim, sempre quando a gente está falando de aquecedor, a gente vai falar da regra do 1 watt por litro, em média, né? E a gente vai falar de redundância, sempre 2. Porque se você quer, por exemplo, se eu compro um de 500, vai dar maravilhosamente bem pela quantidade de potência em relação aos litros de água. Mas se esse cara queima, eu não tenho para onde correr. A minha água vai esfriar, vai esquentar, vai esfriar e eu não vou ter como esquentar essa água depois. Os 125 watts não vai conseguir esquentar 360 litros de água, eu tenho um problema. Então, são esses 3 aspectos que a gente tem que observar para quando a gente fala de aquecedor e termostato. Primeiro, posição dele, horizontal. Segundo, em relação à coluna d'água, no meio. Para tanto ter água mais fria aqui, mais quente aqui, a média está aqui embaixo, daqui no meio. E tirar a água que ele esquenta de perto dele, com um wave maker, com um retorno de bomba, com qualquer coisa que a gente tenha uma circulação de água em volta dele, para essa água quente ir embora dele aqui. E aquilo que eu falei, 1,5 watt, 1 watt, dependendo da sua posição geográfica e do seu rigor de inverno, tá bom? Este era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado do nosso unboxing, nossa papo aí sobre a água e a temperatura dela e como postar os nossos aquecedores. É isso, obrigado, gostaram? Qualquer coisa a gente está aceitando feedbacks.
Inscrições são super bem-vindas também. Convido todos ao debate, porque estamos todos aprendendo aqui no nosso grupo de aquarismo, tá bom? É isso. Tchau, tchau. Até.